Oi, pessoal, tudo bem? Agora nosso assunto vai mudar um pouquinho. Nós vamos começar a aprender as funções exponenciais, né? As funções exponenciais, elas estão relacionadas diretamente com o expoente. Então, para isso, nós vamos fazer uma revisão sobre potenciação e sobre radiciação, tá bom? Então, vamos lá. Nessa aula, a gente vai começar a falar sobre a potenciação. Já é assunto visto por vocês, né, desde o ensino fundamental, mas nós vamos relembrar como ela é calculada, nós vamos relembrar todas as propriedades e mais algumas coisas. Olha lá, a potenciação é mais uma operação matemática, assim como adição, subtração, multiplicação e divisão, e ela é definida como uma multiplicação de fatores iguais. Então, a elevado a n é igual a a vezes a vezes a vezes a, n vezes, né? Então, na verdade, eu tenho uma base, que é o número a, um n, que é o meu expoente, e o resultado que a gente obtiver nessa multiplicação vai ser a nossa potência. Alguns exemplos para vocês, então, 4 elevado à terceira, 4 vezes 4 vezes 4 é 64. 2 à quinta, 2 vezes 2 vezes 2, 2 vezes 2, 32. Menos 1 terço ao quadrado é menos 1 terço vezes menos 1 terço, menos com menos dá mais, né? 1 nono. 5 elevado a menos 2. Isso daqui a gente não resolve, a gente completa com 1 embaixo e transforma numa potência de expoente positivo e vai dar 1 sobre 25. O oposto de 3 elevado ao cubo é o oposto de 3 vezes 3 vezes 3, que vai dar, então, o oposto de 27, ou menos 27. E o 12 elevado a zero, que vai dar 1, porque, por definição, qualquer número elevado a zero é sempre 1, né? Então, primeiro nós vamos falar de um caso bem especial, que são as potências com expoente negativo. Eu sei que você já sabe, mas nós vamos relembrar. Então, a gente tem dois casos para as potências com expoente negativo. A primeira é nesse tipo, a elevado a menos n. Nós não sabemos resolver de cara, nós sabemos transformar numa potência de expoente positivo. Que jeito? Completando essa fração com o 1 embaixo e invertendo. Quando a gente inverte a fração, inverte também, troca, né? O sinal do meu expoente. Ele era menos n, vai ficar mais n. Nós temos um segundo caso, quando nossa fração é a sobre b elevado a menos n. Para eu transformar, então, esse expoente negativo num expoente positivo, basta eu inverter minha fração. A sobre p vai ficar b sobre a. O expoente que era negativo fica positivo. Alguns exemplos aqui para vocês, então. O primeiro, 5 elevado a menos 3, nós não sabemos resolver, sabemos só transformar. Coloco 1 embaixo, completo, né? E aí, para transformar num expoente positivo, basta inverter minha fração. Então, 1 sobre 5 elevado à terceira, que vai ficar o quê? 1 sobre 5 à terceira, 5 vezes 5 vezes 5, 1 sobre 125. Mesma coisa aqui, o oposto de 2 elevado a menos 4. Ó, o sinal do oposto, que é o menos, ele continua na frente, tá? E aí a gente faz 2 elevado a menos 4, nós não sabemos resolver. O que vai acontecer? Completo com 1 e transformo. 1 sobre 2 elevado à quarta. E aí a gente resolve 2 elevado à quarta, que vai dar 16. Desculpa, meninos, aqui ficou faltando o sinal do menos, tá? É menos 1 sobre 16. Mais um exemplo, 3 sobre 2 elevado a menos 2. O que a gente faz? Inverte a fração, então. Era 3 sobre 2, ela fica 2 sobre 3. Nosso expoente, que era negativo, fica positivo. E aí a gente resolve. 2 ao quadrado, 4. 3 ao quadrado, 9. Continuando, nós temos alguns casos que são chamados de casos especiais para as potências. Então, o primeiro é quando eu tenho qualquer base e o meu expoente é o número 1. Toda vez que eu tenho qualquer base e o expoente é sempre número 1, o resultado é a própria base. Então, olha lá, 7 elevado a 1 vai dar 7, 0 elevado a 1 vai dar 0, menos 2 elevado a 1 vai dar menos 2. Pode ser número positivo, negativo, grande, pequeno, qualquer um, tá? O segundo caso especial é aquele que eu já tinha mencionado antes. Qualquer número elevado a zero é igual a 1. Isso é para base diferente de zero, tá? 0 elevado a zero é um caso de indeterminação matemática que a gente não estuda por enquanto. Mas os outros números todos, qualquer que seja elevado a zero, sempre vai dar 1. Então, 3 elevado a zero dá 1, menos 5 elevado a zero dá 1. Pode ser número muito grande, número pequeno, negativo, qualquer um, tá bom? Agora nós vamos falar um pouquinho das potências de base 10. Como que eu resolvo uma potência de base 10? A potência de base 10, ao invés de você ficar fazendo a multiplicação 10 vezes 10 vezes 10 várias vezes, você pode colocar o 1 e quantos zeros? Quantos o seu expoente mandar. Então, olha o meu primeiro exemplo. 10 elevado à quinta, ele é um número 1 formado por 5 zeros, ou seja, 100.000.
10 elevado à oitava é o número 1 acompanhado de 8 zeros. 10 elevado a 1 é o 1 acompanhado de um único zero. Então, o expoente manda na quantidade de zeros que acompanham o meu número 1. Agora, a gente vai falar sobre base 1. 1 elevado a qualquer número sempre vai dar 1, tá? Então, por exemplo, 1 elevado à terceira dá 1. 1 elevado a 800, que é um número muito grande, dá 1. Por quê? Porque é 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1. Mesmo que o meu expoente seja negativo, por exemplo, 1 elevado a menos 3, a resposta também vai ser 1. Agora, nós vamos ver as potências com bases positivas e negativas, tá bom? Então, a gente vai observar, toda vez que a minha base da potência for positiva, o resultado dela também vai ser positivo. Então, base positiva, não temos problema. Agora, e quando a minha base for negativa? Base negativa, nós temos problema, nós temos coisas para pensar. Quando a base for negativa e o meu expoente for par, o resultado vai dar positivo. Quando a minha base for negativa e o meu expoente for ímpar, o meu resultado vai ser negativo. Olha os exemplos. 3 elevado ao quadrado, base positiva, não temos problema, então o resultado, 3 vezes 3, 9. Agora aqui, bases negativas, então nós temos que pensar. Menos 3 elevado ao cubo, ó, base negativa com um expoente ímpar. É menos 3 vezes menos 3 vezes menos 3, meu resultado vai dar menos 27. Agora, quando a base é negativa com um expoente 4, por exemplo, que é par, o que acontece com o resultado final? Ele vai dar positivo. Menos 3 vezes menos 3 vezes menos 3 vezes menos 3 resulta em 81. Agora, a gente vai passar para as propriedades operatórias das potências, tá? A primeira propriedade operatória é o produto de bases iguais. Toda vez que a gente tem produtos de bases iguais, o que a gente faz? Conserva a base e soma os expoentes. Então, a elevado a m vezes a elevado a n é igual a elevado a m mais n. Olha os exemplos. 5 ao quadrado vezes 5 à quarta é igual a 5 à sexta. 9 elevado à terceira vezes 9 à quarta vai ser igual a 9 elevado à sétima. Agora, quando a gente tem bases diferentes, a gente não pode fazer isso, tá? O que a gente tem que fazer? Resolver as potências. Então, por exemplo, 4 elevado ao quadrado vezes 3 elevado à terceira, observa as bases. Um tem base 4, o outro tem base 3. Então, a gente não pode fazer essa propriedade. O que a gente faz? Resolve. 4 elevado ao quadrado é 16, 3 elevado à terceira é 27, e se a gente multiplicar 16 por 27, vai dar 432. Vamos para a próxima propriedade. A próxima propriedade é o quociente de bases iguais, ou seja, a divisão de bases iguais. O que a gente faz na divisão de bases iguais? Na divisão, a gente conserva a base e subtrai os expoentes. Então, por exemplo, se eu tenho 12 elevado à sexta, dividido por 12 elevado à quarta, o que eu faço? Conservo minha base 12 e faço 6 menos 4, que vai dar 2. Se quiser resolver, pode, tá? 12 ao quadrado, 144. Queridos, outra coisa, a divisão, ela pode vir tanto na horizontal, quanto na forma de uma fração, é a mesma coisa. Então, 7 elevado à sétima dividido por 7 elevado à sexta, conserva a base e subtrai. 7 menos 6 vai dar 1, e 7 elevado a 1 é o próprio 7. E quando as bases forem diferentes, posso usar essa regra? Não, não pode. Olha aqui, 4 elevado ao quadrado dividido por 2 ao cubo. Tem como? Base 4, base 2? Não, não tem. Então, o que a gente faz? A gente vai lá e resolve. 4 elevado ao quadrado é 4 vezes 4, que dá 16. 2 elevado ao cubo, 2 vezes 2 vezes 2, que vai dar 8. E 16 dividido por 8, que vai ser 2. Mais uma propriedade, agora a gente tem a potência de potência. A potência de potência é quando aparece mais de um expoente, tá? O que a gente faz com potência de potência? Conserva a base e multiplica os expoentes. Então, nesse primeiro caso, 3 elevado a 2 elevado a 2 é 3 elevado a quarta. Mesma coisa, só multiplicar. 2 vezes 2, 4. 5 elevado ao quadrado elevado ao cubo, multiplica os expoentes, é a mesma coisa que 5 elevado a sexta. Mais uma propriedade é quando a gente tem uma multiplicação, mas agora de bases diferentes, mas expoentes iguais. Olha isso. 9 vezes 4 elevado ao quadrado. Eu posso distribuir esse meu expoente 2. Então, eu distribuo o expoente 2 para o 9, eu distribuo o meu expoente 2 para o 4,
Na verdade, eu tenho 9 ao quadrado vezes 4 ao quadrado. Preciso resolver? Vai depender do exercício. Tem exercício que vai falar que sim, que a gente tem que resolver, e outros exercícios não, que apenas isso basta, tá? Mais um exemplo. 3 vezes 7 vezes 5, tudo isso elevado ao cubo. Olha as bases, 3, 7 e 5, diferentes. O expoente, então, vai ser distribuído para todo mundo. Então, o 3 vai ficar elevado ao cubo, o 7 vai ficar elevado ao cubo e o 5 também vai ficar elevado ao cubo. Dependendo do exercício, a gente resolve, dependendo do exercício, não. A mesma coisa para divisão com bases diferentes. Olha só, o que a gente faz? A gente vai lá e distribui o expoente também para todo mundo. A divisão, vocês têm que lembrar, ela pode vir tanto na horizontal quanto na forma de uma fração. E aí, distribuindo o expoente, vai ficar o quê? 15 elevado a sétima dividido por 2 elevado a sétima. Mesma coisa nessa fração, vai ficar que jeito? 6 elevado ao quadrado sobre 9 ao quadrado. Aqui eu resolvi para vocês, olha, 6 ao quadrado 36, 9 ao quadrado 81, dá para a gente simplificar, simplifico por 9 em cima e embaixo, 36 por 9, 4, 81 por 9, dá 9. Agora, e as potências com expoentes fracionários? Como que a gente resolve? Os expoentes fracionários, eles podem ser escritos de uma outra forma, que é na forma de um radical, uma raiz. Então, observa o exemplo. 5 elevado a 2 terços. A gente não consegue resolver isso daqui, mas a gente consegue transformar numa raiz. Então, ele vai ficar o quê? Raiz cúbica de 5 elevado ao quadrado. Observa, ó, o número que estava no numerador, ele vai virar o quê? Expoente. O número que estava no denominador, ele vira índice da raiz. Tudo bem? Mesma coisa, 4 elevado a meio. Vamos transformar, então? Expoente fracionário a gente não sabe resolver. Então, a gente vai lá e transforma numa raiz. Então, olha lá, 4 elevado a meio é a mesma coisa que a raiz quadrada de 4 elevado a 1. Olha aqui, denominador índice, numerador expoente. É claro, né, meninos? A raiz quadrada de 4 elevado a 1, nem o 2 do índice, nem o 1 do expoente, nós somos obrigados a colocar. Então, vai ficar apenas raiz quadrada de 4, que a gente sabe resolver. Raiz de 4 vale 2. Tem algumas referências aqui que eu usei para construir essa apresentação e essa aula. Espero que ajude vocês e até a próxima!